Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós nesse dia. É uma alegria para nós estar reunidos aqui, podendo propiciar esse momento tão feliz para você que está em casa. E é um momento feliz para nós também. Eu sou o Tiago, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana. E a partir de agora nós iniciaremos o nosso segundo momento devocional desse dia, onde nós oraremos ao Senhor, ouviremos a sua palavra e também cantaremos louvores ao nosso Deus. É um privilégio, é um alento para os nossos corações nesse dia estarmos reunidos em um tempo tão difícil quanto esse. Mas cremos sim que o nosso Deus é consolo para as nossas vidas, que a sua fidelidade se estende de geração em geração e que alcança a cada um de nós. Nós iremos iniciar com a leitura do Salmo 138, do verso 1 ao verso de número 6. Um salmo que nos leva a refletir sobre a fidelidade de Deus. Na verdade, o salmista aqui, salmista Davi, canta em ação de graças ao Senhor por sua bondade e fidelidade manifestadas em sua vida. Ouça o que diz a palavra de Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas ao soberbo conhece-o de longe. Perceba como o salmista aponta para um contraste maravilhoso. Ao passo em que Deus conhece aqueles que são humildes e que diante da grandeza do Senhor se curvam diante dos seus pés em cânticos, em louvores, reconhecendo a sua majestade e glória, conforme está posto no verso de número 5, ele também aponta para o fato de que Deus conhece também o coração do soberbo. Ele o reconhece de longe, diz o salmista. Nós podemos nesse momento refletir a respeito das nossas atitudes, se elas revelam humildade, a humildade daqueles que têm ao Senhor como Senhor das suas vidas, ou a soberba daqueles que vivem de maneira alheia à vontade do Senhor. Que os nossos corações sejam levados, meus irmãos, ao quebrantamento, no reconhecimento da grandeza do nosso Deus, da sua glória, do seu poder, nesse tempo no qual nós estamos, confinados em casa, alguns angustiados, outros desesperados, alguns tensos em seus lares, que o nosso coração encontre em Deus o conforto que nós necessitamos. Vamos ao Senhor em oração nesse momento. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos ao teu santo nome. Te agradecemos pelo teu amor, por tua fidelidade, por tua graça, sempre manifestados sobre nós de maneira abundante. Assim como o salmista revela neste salmo a tua graça, a tua fidelidade, se tem sido vista sobre nós, os teus filhos. Faze-nos, ó Deus, então, reconhecer a tua grandeza e fidelidade, que sejamos adoradores daquele que é o único e verdadeiro Deus. Livra-nos da soberba, que ela não nos domine. Perdoa-nos pelas muitas vezes em que caminhamos pelo caminho da soberba e nos afastamos do Senhor. Converte os nossos corações e perdoa-nos, ó Deus, em Cristo Jesus, fazendo-nos então assim cantar louvores, os cânticos daqueles que foram libertos pela obra maravilhosa
de Cristo Jesus, o maravilhoso Redentor. Nós, ó Deus, nesse momento estaremos cantando louvores ao Teu nome, apresentando diante de Ti as nossas causas. Recebe, ó Deus, e ouve-nos por intermédio do Teu Filho Jesus. Amém. Cantemos, meus irmãos, ao Senhor com um cântico grandioso, És Tu, um conhecido cântico da Igreja do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico maravilhoso que exalta a grandeza do nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abre as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Louvado seja o nosso Deus, o Deus grande, o Deus soberano e fiel. Vamos, meus irmãos, à leitura da palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor. E assim como nós acabamos de cantar que esse Deus é um Deus grandioso, assim nós iremos então cada vez mais ver as grandezas desse Deus através da sua santa palavra. Eu convido você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e eu vou ler aí dos versos 25 ao verso 34. E eu peço que você mesmo aí, no seu lar, junto com sua família, possa estar atento à leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim o texto: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que lição, queridos, nós ouvimos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, orientando os seus discípulos, assim também orientando a nós hoje, quanto ao respeito à ansiedade, algo que é danino à nossa vida. E por isso ele nos orienta, então, a confiarmos em Deus, a termos fé nesse Deus a qual nós cantamos que é grandioso. E por isso nós devemos a cada dia depositar a nossa confiança, a nossa fé nesse Deus grandioso e maravilhoso. Então convido você a fechar seus olhos, onde nós teremos a oportunidade de orarmos diante dessa situação a qual estamos vivendo. Não devemos nos preocupar em se colocar diante do nosso Deus através de oração. Então iremos orar, irmãos, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde e de segurança, pelas igrejas e os ministros e autoridades das nossas cidades. Então curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua santa palavra, que a cada dia, Deus, nos fortalece, ó Deus, nos faz entender que nós devemos descansar no Senhor diante de toda e qualquer tribulação que venhamos enfrentar. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre as famílias que perderam seus entes queridos. Que o Senhor conforte o coração, ó Deus, que o Senhor esteja visitando os lares, ó Pai, a qual muitos não estão mais ali presentes, mas que o Senhor esteja abençoando cada familiar da qual perdeu nessa pandemia terrível que atinge todo o nosso país, assim como todo o mundo. Nós também, ó Deus, apresentamos os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, para que o Senhor os proteja, os guarde de todo o mal, e que a cada dia, ó Deus, use as suas vidas para abençoar outras pessoas, assim como também os profissionais de segurança pública, os nossos governantes, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, para que tomem as decisões conforme a Tua vontade, ó Deus. Abençoa cada pastor, cada ministro da Tua palavra, encoraja os Teus filhos, ó Deus, a continuar proclamando o Teu evangelho e trazendo esperança ao Teu povo, através da Tua santa palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado para todos sempre seja o nosso Deus, diante de quem entregamos as nossas vidas e as nossas necessidades, e também as necessidades dos nossos irmãos e de todo e qualquer necessitado
que esteja enfrentando situações difíceis. Vamos cantar ao Senhor. Hoje pela manhã nós iniciamos o aprendizado, o cântico do Salmo 137. Nós iremos louvá-lo mais uma vez, esse belo salmo que de forma muito clara nos ajuda nesse momento no qual nós estamos passando, pelo qual nós estamos passando. O povo de Deus sentia saudades de casa, saudades do ajuntamento, e então cantavam esse salmo como alento para os seus corações. Cantemos ao Senhor com o Salmo 137. Nas margens lá do rio da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda, se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer. Se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue, se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra, pois de Sião diziam até as bases arrasaia. As de ser Babilônia aniquilada, quem te der, pois o pago será bendito do mal que nos fizestes, sim, grande mal. Feliz quem aos teus filhos mata, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Este é um salmo que revela a fé do povo de Deus na justiça do Senhor quanto aos males que a igreja do Senhor tem enfrentado ao longo de toda a sua história. E o desejo de que o Senhor os traga depressa para a sua pátria, para que então eles desfrutem de todos os privilégios que ali o próprio Deus lhes promete que lhes dará. Eu gostaria que você comigo, por favor, abrisse a sua Bíblia, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o mesmo capítulo, inclusive, lido em uma porção pelo presbítero Rogério. Contudo, dessa feita, do verso 9 ao verso de número 14. As conhecidas palavras de Cristo Jesus ensinando-nos aquilo que é um dos maiores privilégios da nossa trajetória, da nossa vida enquanto cristãos. Cristo nos ensina a orar. Capítulo 6, verso 9 diz: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vamos ao Senhor em oração. Nós te bendizemos, ó Deus, nesse momento em que o nosso coração silencia para ouvir a voz do Senhor por meio da tua palavra. Conduze-nos pelo teu Espírito Santo. E por tua palavra, conforta-nos, corrige-nos, leva-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade. Converte os nossos corações e nos motiva quanto a esse meio de graça que o Senhor graciosamente concede aos teus, para que por ele eles possam ser edificados. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Existem uma série de assuntos bíblicos a respeito dos quais muitas pessoas não recebem instruções. É possível que você já tenha conversado com alguém na expectativa de orientá-la, por exemplo, quanto à adoração, e ela de pronto rejeitou qualquer orientação ou qualquer tipo de correção, sob a justificativa de que adoração é algo íntimo, é algo da intimidade dela com Deus e que ela não permite, portanto, que pessoas próximas ou distantes do seu convívio façam qualquer tipo de consideração, corrigindo-a ou realinhando-a nesse particular. Esse exemplo pode ser aplicado a diversos outros. A oração também, esse exemplo pode ser aplicado. Algumas pessoas então imaginam que oração é algo tão íntimo e próprio da intimidade delas com Deus, que quanto a este glorioso benefício que nós temos pela graça de Deus, elas não permitem ser, ou não se permitem ser instruídas, não se permitem ser sequer corrigidas, quando muitas vezes não fazem como a palavra do Senhor orienta. Pois bem, essas pessoas esquecem que não há nenhuma área das nossas vidas, uma única área das nossas vidas, que o Senhor tenha deixado à mercê da nossa própria capacidade para que então essa área possa ser desenvolvida. Nem mesmo a adoração pode ser como queremos, como desejamos, como pensamos, ou de acordo com a nossa personalidade ou até mesmo a nossa sinceridade. Porque até mesmo a sinceridade que temos, os sentimentos mais nobres que possamos ter enquanto adoramos, são maculados pela natureza corrompida da qual fazemos parte. O mesmo se dá quanto à oração. É glorioso você perceber como Cristo amorosamente nos ensina a orar. Há uma oração aqui, porque nós não sabemos orar. Ele nos ensina pelo fato de que se assim não for, você não saberá orar como convém. Isto nos leva a um outro ensino glorioso, que Deus não recebe de nós aquilo que nós vamos oferecer a Ele sem que seja conforme Ele ordenou em sua palavra. Logo, não são todas as orações que são ouvidas. Não são todos os clamores que são recebidos por Deus e respondidos pelo Senhor. Percebam como Deus é gracioso. Ele nos ensina de maneira clara a forma como nós devemos nos achegar a Ele, não somente quanto à maneira de adorá-lo, mas também
quanto à maneira de orar a Ele. Nesse texto, então, nós temos algumas instruções preciosas do nosso Deus. Antes de ensinar a respeito de como nós devemos orar, Ele, do verso 5 em diante, nos ensina a respeito daquilo que não é a oração que Ele receberá. A maneira como nós não devemos orar também se encontra declarada do verso 5 ao verso 8. Ele usa como exemplo os hipócritas, aqueles que desejam ser vistos, aqueles que desejam orar para aparentar uma espiritualidade que possa ser elogiada pelas pessoas, que não têm o desejo de falar com o Senhor, inclinando-se a Ele humildemente, mas que desejam ser notados e serem elogiados por uma espiritualidade que, conforme a expressão do verso 5, não é real. A palavra hipócrita, a palavra utilizada naquele tempo em que Cristo ensinava esses princípios de oração para atores, aqueles que encenam, aqueles que se envolviam em atividades de encenação, que vestiam-se de um personagem e então traziam uma realidade paralela, ou uma realidade encenada, melhor dizendo. Os hipócritas, então, têm as suas orações rejeitadas pelo Senhor, porque elas não obedecem princípios que logo mais adiante Ele ensinará. Percebam como essa palavra é propícia para o tempo no qual nós estamos. Há muitas pessoas nesse período orando ao Senhor, da sua forma, do seu jeito. Alguns, então, acreditando que toda forma é forma certa, que todo jeito pode ser jeito certo. Mas o Senhor nos ensina a orar a Ele, não somente na adversidade, mas também quando estamos vivendo momentos de glória, a orar da maneira como convém. De que forma você tem orado ao Senhor nesse tempo? De que maneira você tem se colocado diante do Senhor em oração nesse tempo no qual nós estamos? Ou você sequer tem orado? Ou você sequer tem atentado para a necessidade da oração? Ou durante esse tempo você simplesmente está se enchendo de informações, atualizando os números a respeito dos casos e óbitos, mas não tem dedicado o tempo mínimo que seja para orar ao Senhor? Perceba que Cristo não somente nos diz a respeito da oração enquanto Ele ensina, mas Ele também ensina a forma da oração. Primeiramente, Ele então diz no verso de número 9 e no verso de número 10, que nós devemos desejar ardentemente as coisas que dizem respeito a Deus. Aquilo que diz respeito ao seu nome, ao seu reino e à sua vontade. Nós devemos revelar em nossas inclinações enquanto oramos desejo ardente de que o nome do Senhor seja glorificado, de que a sua glória seja vista, de que o seu reino se estabeleça entre os homens e de que a sua vontade seja realizada. A oração do Pai Nosso, ela é composta por 6 petições. O primeiro grupo com 3, o segundo grupo com 3. As 3 primeiras petições, os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso dizem respeito a Deus. Aquilo que já mencionamos há pouco, quanto ao seu nome, quanto ao seu reino, quanto à sua vontade. As 3 seguintes dizem respeito a nós, quanto às nossas necessidades, quanto ao perdão dos nossos pecados, quanto à nossa perseverança. Perceba a estrutura clara no texto. Basicamente aquilo que foi lido pelo presbítero Rogério, quando no verso de número 33, a palavra do Senhor nos diz nesse mesmo capítulo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, aquilo que diz respeito a Deus,
o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Em seguida, então, aquilo que diz respeito a nós. É interessante você notar que essa é também, basicamente, a estrutura da lei do Senhor. Em Êxodo capítulo 20, nós temos esse princípio de honrar primeiramente o Senhor sobre todas as coisas, amá-lo, viver para Ele, e então, tendo isso em prioridade, nós dedicarmos também a vida ao nosso próximo. Em Êxodo capítulo 20, você tem do verso de número 1 ao verso de número 11, os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. O primeiro, que nos ensina a respeito do princípio que nós precisamos preservar em ter o Senhor acima de qualquer outro. O segundo, a respeito da verdadeira adoração. O terceiro, a respeito da preservação do bom nome do Senhor, da honra devida ao nome do nosso Deus. O quarto, do verso 8 ao verso 11, dizendo respeito ao dia da adoração. Só então, a partir do verso 12, é que nós teremos os mandamentos que dizem respeito à nossa vida no sentido horizontal. Note uma coisa gloriosa nesse sentido. As nossas relações horizontais dependem da nossa relação com Deus. A saúde da nossa relação com o próximo dependerá da nossa saúde ou da saúde da nossa relação com o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor sobre todas as coisas. Na oração do Pai Nosso, então, no capítulo 6, versos 9 e 10, nós somos lembrados desse princípio, de que devemos desejar ardentemente. E devemos revelar esse desejo em nossas orações, quanto ao nome do Senhor, quanto ao reino do Senhor, quanto à vontade do Senhor. Ora, não é muito comum que em nossas orações nós procedamos assim. Quase sempre em nossas orações, nós nos sentimos como quem está em um grande supermercado. E estando ali, temos a informação de que há uma oferta maravilhosa. E o que a gente precisa então é passar pelas prateleiras e tirar aquilo que a gente deseja. O fato é que as nossas orações deveriam envolver a adoração ao Senhor. As nossas orações deveriam ser recheadas de palavras de adoração. E basicamente é isso que nós não fazemos, muitas vezes. Porque erradamente nós pensamos que a adoração é própria do momento dos cânticos, mas não do momento da adoração. A nossa vida deve se curvar em adoração ao Senhor enquanto nós cantamos ao Senhor verdadeiramente. Isso é fato. Mas não somente isso, nós devemos fazer o mesmo enquanto nós oramos ao Senhor. Percebam em Êxodo capítulo 15, nas palavras do cântico de Moisés, nas palavras de Moisés, ele diz claramente, a partir do verso de número 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que operas maravilhas? Estendestes a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvastes, e com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. O conhecido cântico de Davi expressa palavras de adoração. Quem é como tu, Senhor? Acima dos deuses.
Perceba que Davi está em um momento em que todo Israel havia experimentado uma experiência gloriosa do poder de Deus manifestado sobre eles, livrando-os das mãos dos egípcios. E agora então Moisés ora e canta ao Senhor e diz: não há ninguém como o Senhor que possa assim proceder. Tu estás acima de tudo e de todos. Percebam como a oração do Pai Nosso está posta para que nós aprendamos a respeito desse princípio. As nossas orações devem envolver adoração a Deus. Sim, nesse tempo no qual nós nos encontramos, nesse período tão difícil no qual todos nós estamos, aqueles que estão em outros países, na maioria dos países espalhados afora, a dor, o sofrimento, a tensão, o pavor, o desespero em alguns. Ainda assim, nesse contexto onde não há estímulo à adoração, nós devemos adorar ao Senhor, porque a nossa adoração independe das circunstâncias. A nossa adoração não se limita àquilo que vemos, mas àquilo que Deus é. O mundo está em caos, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. O mundo está em festa, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. O Senhor então, meus irmãos, nos ensina que nós devemos proceder dessa forma. Mas não somente isso, mas adiante o salmista, o Senhor diz que nós devemos orar pelas nossas necessidades, pelo perdão dos nossos pecados e para que nós venhamos a perseverar. Nós somos orientados, ensinados pelo Senhor a orar pela nossa necessidade. É isso que está posto no verso de número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E uma coisa que me chama muito a atenção é a expressão utilizada aqui na instrução de Cristo Jesus, levando-nos a orar não somente por nós mesmos, mas por todos aqueles que necessitam. Perceba, não é o meu pão de cada dia, mas é o nosso. Eu devo lembrar, sim, de que eu não sou o único que necessito do auxílio do Senhor. Nós, na cidade de Patos, na Paraíba, no Nordeste, como por exemplo o estado do Ceará, que é, se não me falha a memória, ou terceiro ou quarto no ranking nacional do número de casos e também de óbitos, e consequentemente de óbitos. Nós não somos os únicos que sofrem. Existem outros estados, existem outros países. Nós não somos os únicos que estão sofrendo com o desemprego nesse tempo. Ele então nos ensina que nós devemos orar por todo aquele que se encontra em necessidade. Nós devemos manifestar piedade e misericórdia para com aqueles que se encontram passando pelas mesmas dificuldades que eu, e aqueles que se encontram passando por dificuldades ainda maiores do que a minha. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje olha, Senhor, para todos os teus filhos espalhados em qualquer lugar. Interceder não somente por nós, mas por todos os necessitados. A Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia de hoje, convocou todos os seus membros para estarem no dia de jejum e oração pelas causas que nós estamos passando. Não somente pelas igrejas locais, mas por todos os problemas que o nosso país tem passado. Nós não devemos lembrar somente de um familiar, ou de um amigo,
ou de um conterrâneo que se encontra passando por alguma dificuldade. Existem pessoas que nós não conhecemos, profissionais de saúde, de segurança que estão militando, assim como nós falamos, nas linhas de frente dessa batalha, trabalhando duramente para que tudo possa chegar a um bom termo. O Senhor nos ensina a orar pelo nosso próximo. Mas, ainda destacando as palavras de um conhecido escritor chamado Matthew Henry, ele diz que essa petição em especial nos ajuda a orar e interceder para que o Senhor nos mantenha na dependência da sua graça. Pedir aquilo que me é suficiente para o dia. É um ensino para que eu não peça movido pelo desejo do muito ter, mas para que o meu coração seja conduzido ao entendimento de que eu preciso, nas minhas orações, orar ao Senhor por aquilo que eu necessito. Mas além disso, o Senhor nos ensina a orar pelo perdão dos nossos pecados e pela nossa perseverança. Eu sei que nós somos tentados a orar por tantas outras coisas. Poucos de nós intercedem pelo perdão dos nossos pecados. Nós muitas vezes sequer os mencionamos diante do Senhor. E o que nós aprendemos da Escritura Sagrada é que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Que nós precisamos diante dele deixar claro a nossa debilidade, a nossa fraqueza, as nossas limitações. Esse princípio pode ser então notado nas palavras de Gênesis capítulo 3. Quando o Senhor, no verso de número 11, a palavra diz assim: e disse Deus, quem te mostrou que tu estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? Perceba como o Senhor, ao inquirir Adão, após pecar e quebrar a aliança com o Senhor então vai até ele e o pergunta o que aconteceu. Ora, Deus não conhecia o que tinha acontecido? É fato que sim. Ele sabia exatamente o pecado de Adão. Ele sabia exatamente aquilo que Adão havia feito e sabia muito mais do que Adão o problema no qual ele havia se envolvido e as consequências da sua queda. Mas ele diz: você comeu do fruto que eu lhe disse para não comer. Ele quer que Adão então confesse o seu pecado. Ele conduz Adão à confissão do seu pecado. Eu sei que você conhece a história. Adão não confessou o seu pecado, antes apontou segundos e terceiros como sendo culpados do seu pecado. Mas aqui nós somos ensinados que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. As nossas orações devem ter a adoração, confissão de pecados também. Adoração, as nossas petições por aquilo que necessitamos e também confissão de pecados. Devemos confessar diante do Senhor exatamente qual era o nosso pecado. Ele é sim onisciente, sabe tudo, sabe todas as coisas. O salmista diz: tu sabes a palavra que eu ainda falarei. É verdade, mas nós devemos confessar os nossos pecados, porque o ato de confessar significa então que eu também sei a respeito dos meus pecados praticados. Ele então nos ensina que nós devemos orar pela nossa perseverança. Talvez esse seja o segundo
trecho mais ligado àquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Algumas pessoas nesse tempo desfalecem. Mas nós devemos clamar ao Senhor para que Ele nos permita a graça de ir até o final. Que as dificuldades que temos passado não sejam suficientes para nos fazer ficar pelo caminho. Ele diz que nós devemos orar para que sejamos livres de cair. Sabe, aquela oração daquela pessoa que diz: Senhor, não permita que eu caia e que na minha queda haja desonra ao teu nome, ao teu reino. Não me permita ser então motivo de escândalo, que nesse tempo de confusão, de tristeza, de inseguranças, que a minha fé não seja abalada e nesse abalo eu não venha a cair. Que o Senhor nos fortaleça com a sua palavra. Que o Senhor nos sustente com a sua palavra para que então sejamos conduzidos até o final. Por fim, meus irmãos, o início da oração diz que nós podemos chamá-lo de Pai. Pai nosso. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: porque vocês não receberam espírito de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção de filho, pelo qual podeis dizer: Abba, Pai. Essa oração é a oração que somente aqueles que foram adotados em Cristo podem fazer. Os meios de graça são destinados aos filhos de Deus. Os ímpios não podem orar a Deus dizendo ou chamando-o de Pai. Mas nós, aqueles que fomos adotados em Cristo, que justificados, portanto, como disse Paulo, temos paz com Deus, nós podemos dizer: Pai. É isso que você precisa fazer. Você deve curvar a sua vida diante de Deus. Não somente os seus joelhos, não somente os seus braços se cruzarem como quem abraça a si mesmo, em contrição, mas que o seu coração esteja de joelhos diante de Deus. O que você tem feito nesse tempo? Repetir essa oração como mantra não significa tanto. É muito mais importante você tomar os princípios dessa oração e aplicá-los enquanto você se dirige ao Senhor através do seu clamor. Que o Senhor fortaleça a cada um de nós. Que possamos ir até Ele em uma oração viva, confiante. Sim, confiante. Ousadamente nós podemos nos achegar ao Senhor, uma vez que somos filhos por intermédio de Cristo Jesus. Acheguemo-nos, portanto, ao Senhor, confiantes, como filhos amados. Não somos inimigos do Senhor, não somos estranhos em sua presença. Chegamos não apresentando as nossas próprias mãos diante dele, mas confiados na obra de Cristo Jesus. Adoramos em nossa oração. Desejamos que o seu nome e glória sejam exaltados. Pedimos pelas nossas necessidades. Oramos pelo perdão dos nossos pecados. Oramos pela perseverança na nossa caminhada. E encerramos assim como o Senhor diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. Perceba, na oração está posto: Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é santo. Ao orar, eu não posso achar que eu estou conversando com o meu igual. Eu estou falando com o Senhor, aquele que tem em suas mãos o poder, toda a glória para todo sempre. Veja, a oração começa e termina como se fosse um envelope,
como se fosse uma introdução de uma canção que começa e termina com o mesmo princípio, deixando claro quem é o Senhor enquanto nós oramos. Que Ele não se torna o nosso servo enquanto nós oramos, mas nós, servos humildes, prostrados diante dEle, clamando por seu favor e misericórdia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos a uma oração nesse momento. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós adoramos ao teu santo e excelso nome. Nós exaltamos a tua glória e favor. Nós clamamos, sim, ó Deus, clamamos para que o teu reino seja, enfim, estabelecido. E nós sabemos que, ao passo em que a pregação do Evangelho vai acontecendo, a fiel pregação do Evangelho, assim, passo a passo, o teu reino vai sendo estabelecido. E um dia será completamente. Nós podemos olhar para as promessas do Evangelho e ver lá na frente que o teu reino será completamente estabelecido entre os homens. E nós desejamos isso. Faz a tua vontade em nosso meio e sobre nós. Faz-nos também descansar e nos deleitar na tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações e que possamos vivê-la intensamente, com auxílio do teu Espírito. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar ao nosso Deus o cântico firme, então minha alma, louvemos ao nosso Deus. Firme, então minha alma, e sem temor, ainda que hajam ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme, então minha alma, e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme, então minha alma, e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança em seu amor, em
enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços Teus. Dá-me Tua paz e meu espírito descansará somente em Ti. Irmãos queridos, nós iremos nesse momento a oração final e depois nós temos alguns breves avisos. Queridos irmãos, isso que acabamos de cantar é um resultado daquilo que acabamos de ouvir. Porque temos a plena certeza, irmãos, que a palavra de Deus ela nos traz essa segurança, essa firmeza da nossa alma. Por isso devemos nos alegrar com isso. Porque diante de tantas incertezas que estamos vivendo, precisamos de algo concreto que traga tranquilidade para a nossa alma. E a nossa oração final é para que você assossegue o seu coração diante da palavra de Deus, que possamos ter uma semana debaixo de adoração, de oração ao nosso Deus, e tudo aquilo que formos fazer que venha glorificar o nome do nosso Deus, que é Criador de todas as coisas, que é soberano e está no controle de tudo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa adoção a qual o Senhor fez conosco e nos tornou filhos, ao qual temos livre acesso ao nosso Pai. E diante de Tua presença em nossa vida, podemos clamar e pedir socorro nos momentos necessários a qual estamos vivendo. Ó Deus, nos dá uma semana de paz, Senhor. Ó Deus, que a nossa alma fique calma diante de tantas dificuldades que estamos vivendo, mas que a cada dia essa fortaleza, que é a Tua palavra, adentre a nossa vida em nome de Cristo Jesus. Nos dá uma semana de paz em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós concluímos esse devocional de hoje, agradecendo a você que esteve conosco, aos nossos membros, congregados, aos irmãos de outras igrejas, ou você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que Deus abençoe você, tenhamos uma boa semana, nós estaremos juntos em nossas plataformas, nas nossas lives, nosso Instagram, e também dando informações sempre para que os irmãos acompanhem aquilo que nós temos pretendido fazer enquanto igreja que se adapta a esse novo desafio, tá bom? Quarta-feira nós estaremos mais uma vez em nossa live e mais uma vez no próximo domingo. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma ótima semana. Amém.